Disse Deus a Abrão: à sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Foi a promessa feita a Abrão. O reinado de Salomão, como foi? Pela palavra de Deus, nós podemos ver que Salomão reinou e estendeu o seu reinado sobre um vasto território. E a promessa de Deus, o reino que Davi havia estabelecido em todo o território que Deus prometera a Abraão. Glória a Deus, porque Deus cumpre a aliança, cumpre os seus propósitos, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Glória ao Senhor nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus atuando, é o Deus presente, é o Deus fiel à sua aliança. Davi, o pai de Salomão, ele obteve vitórias. E vitória por onde ele marchou. Sobre a Síria, cuja fronteira se estendia até o Eufrates, sobre Zobá, Amate, Amon, Moabe, Edom, Amaleque, Filístia, como vemos registrado aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 8. E em Crônicas, no capítulo 14, versículo 7, diz que a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras. E o Senhor fez com que todas as nações tivessem medo dele. A fama de Davi se espalhou, cresceu, e os povos, as nações temiam ao grande rei Davi. Salomão, seu filho, quando começou a reinar, a Bíblia diz que Salomão dominou sobre os reinos, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito, conforme registrado no primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Salomão, ele dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, até a fronteira do Egito. E esses reinos pagavam tributos e serviram Salomão durante todos os dias da sua vida. Salomão exerceu domínio
sobre aqueles territórios, aquelas nações que Davi, seu pai, havia conquistado. E mostrando o seu governo, o governo de Salomão, um governo real e efetivo, e demonstrado aqui através dos tributos que esses países pagavam a Salomão, que esses países estiveram sujeitos ao rei Salomão durante toda a sua vida. Assim como os assírios mais tarde, os babilônios conquistaram e governaram e exigiram tributos de Israel e Judá, Salomão, ele fez isso sobre toda a área do Oriente Médio. Isso nos tempos do Antigo Testamento. E Salomão não havia conquistado esses reinos, mas foi seu pai que havia feito isso. Mas o salmista, que é no Salmo 72, que é um salmo atribuído a Salomão, ao rei Salomão, diz que ele dominaria de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Nos é dito pelo salmista, ele cantou sobre esse reino de alcance enorme, de mar a mar, do rio até os confins da terra, os fins da terra. Nos diz o salmista no Salmo 72, versículo 8. E esse reinado de Salomão, enorme, extenso como foi, simbolizou, antecipou o reinado do filho maior de Davi, o descendente, o príncipe da paz, Jesus Cristo, o ressurreto, exaltado, sentado à mão direita de Deus Pai. Atos, os crentes ali em Atos, o povo de Deus no início da igreja, Pedro, ele faz uma mensagem, uma pregação, e ele diz que Deus ressuscitou Jesus Cristo. E ele era testemunha, assim como os outros apóstolos dessa ressurreição. E ele nos diz sobre Jesus: exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Deus então derramou o Espírito naquele dia de Pentecostes. E Davi, ele vai falar nos Salmos, Pedro então está lembrando as palavras de Davi. Disse o Senhor a meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. E Pedro proclama a toda a casa de Israel: vocês estejam absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, que foi crucificado na cruz, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia! Pedro tinha essa convicção. E esse reinado de Jesus veio no tempo certo, na plenitude do tempo. Deus enviou o descendente que havia prometido a Davi.
E esse descendente é mais que vencedor. Glória, aleluia ao nosso Deus. Salomão foi um rei, um bom rei, enquanto ele manteve-se fiel a Deus. Ele provou, além de dominar todos aqueles reinos, ele provou ser um administrador fiel, um administrador efetivo. Ele dividiu a terra de Israel em 12 distritos. Ele tinha um oficial para cada distrito. Ele recebia suprimentos de cada um todo mês para sua casa real e para os estábulos, como relata o primeiro livro de Reis, capítulo 4. O povo estava satisfeito, contente, pelo menos no início, ali, sob o reinado de Salomão. Diz-nos a palavra de Deus que todos, o povo de Judá, o povo de Israel, era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Todos estavam contentes, satisfeitos. Salomão também, além de dominar, ser um administrador efetivo, ele também tinha uma poderosa força de carruagens de guerra e cavalaria. Assim, ele era capaz de impedir qualquer tentativa de rebelião, revolta por parte dos reis que pagavam impostos a ele. Então ele, com essa poderosa força de guerra e cavalaria, ele impedia a revolta e, consequentemente, um distúrbio da paz. Deus realmente abençoou Salomão. Salomão foi abençoado com paz ao manter sua promessa feita a Davi. E desse modo, Deus também deu capacidade para Salomão dirigir toda a sua energia, toda a sua força na construção do templo. E também para ele dedicar-se aos assuntos administrativos no estabelecimento de um tratado comercial estrangeiro, amplo e enorme, e também na busca de sabedoria e do conhecimento. Enquanto Salomão foi fiel ao Senhor da aliança, a nação desfrutou de prosperidade. Salomão teve um reinado próspero, feliz, porque estava seguindo a orientação que seu pai lhe deu, conselho de andar no caminho do Senhor. E enquanto isso aconteceu, toda a nação foi abençoada. O que nós podemos entender e aprender aqui com esse reinado de Salomão? Todos os seres humanos, todos os governantes, reis, eles devem temer ao Senhor
crer em Jesus Cristo. E nós, conhecedores da palavra de Deus, devemos buscar de Deus a sabedoria, conhecimento, as condições para nós administrarmos a nossa vida, o nosso tempo, o dinheiro, nosso salário, administrar todas as áreas da nossa vida com a capacidade que Deus nos dá. Deus levantou Salomão. Deus fez Salomão reinar. Deus o amou. Deus também nos amou por meio do seu Filho Jesus Cristo. E Ele nos resgatou. Ele nos salvou. Ele nos traz para o seu reino. E Jesus Cristo é o Rei dos Reis, maior que Salomão. Maior que Salomão. É nesse Jesus Cristo que devemos confiar e obedecê-lo, vivermos fiéis à sua palavra, vivermos de maneira a agradá-lo, buscando para termos vitórias sobre o inimigo e para conduzirmos a nossa família, nosso lar, os nossos amigos, todos os que estão ao nosso alcance, conduzi-los para esse reino de paz. Um reino verdadeiro, que é o reino de Jesus Cristo.